Olá pessoal, tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é sobre o cálculo do trabalho realizado por uma força variável. E para realizar esse cálculo, nós temos que calcular a área abaixo de um gráfico da força em função da posição. E com isso, temos que discutir o conceito de integral. E a ideia aqui não é usar um comando do Python específico para o cálculo da integral, mas é discutir o conceito, a origem do conceito de integral. O significado da palavra trabalho em física é o de transferência de energia de um corpo para outro por meio da aplicação de uma força. É necessário também que esse corpo se movimente, uma vez que o cálculo do trabalho depende do produto da força por esse deslocamento, ou da componente da força na direção do movimento por esse deslocamento. Apesar da força ser uma grandeza vetorial e o deslocamento também, o trabalho é uma grandeza escalar. E por esse motivo, o trabalho pode ser calculado pelo produto escalar da força em função do deslocamento. Ok? Então vamos ao cálculo do trabalho usando Python. Então o trabalho realizado por uma força que varia, como eu disse há pouco, ele pode ser obtido por meio da área do gráfico da força em função da posição. E aqui vamos considerar o eixo x do sistema cartesiano. Então imagine que uma força f de x seja aplicada a uma caixa com o objetivo de deslocá-la de um ponto A até um ponto B. E essa é uma força variável, ou seja, ela não tem um valor constante. Então, para se calcular o trabalho realizado por essa força, que representa justamente a transferência de energia para essa caixa, ele pode ser obtido por meio dessa integral. Então, o trabalho é a integral da força em relação ao deslocamento de uma posição A até uma posição B. Mas afinal, o que significa essa integral? Então, essa integral significa a área do gráfico da força em função da posição, desde um ponto A até um ponto B. Então, note que o conceito de integral depende de dividir essa área em vários retângulos. Tá? Mas fazendo isso, nota-se que há erro no cálculo dessa área. Tá? Mas a gente pode notar também que se dividirmos por um número bem maior de retângulos, como essa figura ao lado, a precisão melhora muito. De tal maneira que no limite da largura desse retângulo tendendo a zero, então nós teríamos várias linhas aqui verticais, essa área seria muito mais precisa. E esse é o conceito de integral que eu pretendo discutir resolvendo um problema hoje. Muito bem, então suponha que a gente queira calcular o trabalho realizado por uma força e essa força depende da posição do corpo. Vamos considerar que as unidades aqui são do sistema internacional. Então vou definir aqui uma função f de x, k é uma constante de proporcionalidade, e essa função vai ser simplesmente esse k multiplicado pela posição x, que é semelhante a uma força elástica, F igual a kx, dado pela lei de Hooke. E agora eu vou definir o conceito de integral. Então veja que
a função integral, ela vai depender de um valor inicial, que seria a posição inicial do objeto, e de um valor final, que seria a posição final do objeto. Estou definindo aqui também uma grandeza div, que significa as divisões dessa área pelo número de retângulos. Então, nesse caso, eu escolhi 10.000 retângulos, ok? Aqui eu defini a largura de cada retângulo, ou seja, da posição desse intervalo, né, final menos o inicial, é o intervalo do início até o fim do deslocamento do corpo, dividido pelo número de retângulos. E aqui também eu defini um índice em que representa cada um dos retângulos, e ele vai variar desde o início até o final, até os 10.000 retângulos. A altura de cada retângulo é o valor da função naquela posição do retângulo, e a área de cada retângulo é definida como sendo a largura do retângulo vezes a altura. E, finalmente, para se obter a área total, nós temos que somar a área de cada retângulo. E aí, essa função integral, ela nos dá a soma das áreas de todos os retângulos. Então, suponha que para a nossa função, a posição inicial do objeto seja de 1 metro e a posição final seja de 2 metros. Então, aqui vou mandar imprimir o valor dessa integral. Usei aqui novamente o conceito replace, que substitui o ponto no resultado pela vírgula. Então vamos lá. Então, nesse caso, para essa função f igual a kx, variando de 1 metro até 2 metros, o valor do trabalho realizado é de 750 joules. Vamos representar isso graficamente. Então, construir aqui um outro módulo para a construção e interpretação desse resultado. E para isso importei a função NumPy como NP e a função matplotlib pyplot como PLT. Então, inicialmente defini aqui o intervalo de variação da posição, né, desde 0 até 10% a mais do valor final. E esse 200 representa a precisão que eu quero na construção dos pontos no gráfico. Então, aqui, os eixos do sistema cartesiano, x e f de x, e a linha traçada será um azul, denominado navy. Então, escolhi a cor da linha do gráfico. Aqui o eixo x varia de 0 até 20% do valor final, né? E no eixo y de 0 até 20% da função substituindo o valor final. Então aqui o eixo x é o da posição em metro, o eixo y é da força em newtons. E aqui eu quero pintar a área do gráfico específico em relação a essas posições de 1 até 2 metros, uma vez que o gráfico será construído de 0 até 20% do valor final a mais. Então, escolhi essa função PLT, fill between x e o f de x. Então, o x vai variar da posição inicial até o valor final. E a cor escolhida para pintar esse gráfico, que representa a área, é ciano. Então, vamos lá. Veja que aqui nós temos o gráfico da força em função da posição. Veja que, por ser uma equação do primeiro grau, nós temos aqui uma reta, e o valor considerado da área desse gráfico, de 1 até
2 metros. Então, o trabalho ele é dado pelo valor dessa área. Claro que, como aqui nós temos um trapézio, essa área poderia ser calculada geometricamente, não haveria necessidade de usar o conceito de integral. Mas se a gente dificultar um pouco a situação, por exemplo, escolhendo aqui uma função que depende da posição ao quadrado, ok? Então não é mais uma função linear, isso ficaria muito mais complicado para se resolver de forma geométrica, praticamente impossível. Aí é que entra a necessidade do conceito de integral. Então vamos calcular caso a relação da força com a posição seja quadrática. Então, o valor que era 750 joules passaria a ser 1166,6 joules, caso a relação fosse quadrática. E o gráfico, como é que ficaria? Então vamos lá. Então aqui nós temos o gráfico, que é uma parábola, né? Uma vez que a função ela é quadrática. E veja que aqui seria praticamente impossível calcular essa área com exatidão, usando somente a geometria. Aí a necessidade do cálculo integral, ok? E claro que aí poderíamos variar, por exemplo, uma relação da força com a posição ao cubo, teríamos aqui um resultado 1874,8 joules, né? E o gráfico teria uma variação mais acentuada, como você pode observar aqui. Então, esse valor representa essa área que está pintada de ciano, ok? Espero que tenha sido útil para vocês, não só pelo cálculo do trabalho realizado pela força, mas também com essa ideia de cálculo integral. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.